Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Ana. Queria começar falando sobre a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Fórum Econômico de Davos, né? Uma das grandes repercussões do dia aí, nesse desdobramento da guerra que ultrapassa 3 meses. Ele comparou ali em seu discurso, inclusive, o que está acontecendo hoje na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele comparou com 1914, 1938, que levaram ali a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, exortou os participantes a pressionarem governos e empresas. Primeiro, eu queria saber se você realmente acha legítimas essas comparações com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com a guerra que acontece hoje na Ucrânia. Ele também fez vários pedidos ali, pediu mais bloqueio ali com petróleo russo, fez várias solicitações. Que peso tem a participação dele nesse Fórum Econômico Mundial? Bom, perfeito. Vou começar então pela sua primeira pergunta, em relação às comparações que o Zelensky vem fazendo sobre o conflito, a guerra na Ucrânia, com as Primeiras e Segunda Guerras Mundiais. Como nós sabemos, a Primeira e a Segunda Guerra foram conflitos devastadores, sem precedentes na história. Inclusive, por isso, no momento pós-Segunda Guerra, foi criada a Organização das Nações Unidas para tentar evitar que uma guerra se repetisse. O conflito na Ucrânia, ele vem sendo bastante devastador. É um conflito que, sim, nós podemos traçar alguns paralelos com Primeira e Segunda Guerra Mundiais, porém, acredito que o Zelensky ele faça esse comparativo com o momento prévio, como você disse, né, anterior, então, aí, às Primeiras e Segunda Guerras. Por quê? Esses momentos anteriores às guerras mundiais foram momentos de grandes tensões internacionais, como nós vemos hoje. Então, de fato, o conflito na Ucrânia, ele não pode ser desconsiderado como algo que não tem repercussões internacionais. As comparações do Zelensky fazem sentido, elas podem ser, em alguma medida, um tanto exageradas pelas proporções. Porém, certos números, como por exemplo o número de refugiados, já são similares aos números da Segunda Guerra Mundial. Então, acredito que o Zelensky ele se valha dessa estratégia para trazer atenção para o conflito, mais atenção do que o conflito já recebe. Porém, nós vemos aí que, apesar de toda a atenção que o mundo, o cenário internacional, os países vêm dando para esse conflito, ainda assim a Ucrânia se encontra sozinha no fronte de batalha. Os países enviam armamentos, ajuda financeira, porém não chegam de fato às vias de enviar forças militares. Em relação à sua segunda pergunta sobre a participação do Zelensky em Davos. Bom, Davos é o fórum econômico mais importante que nós temos e a participação dele, o trazer o Zelensky e deixar a Rússia de fora, são movimentos muito marcantes, que justamente apresentam essa vontade do cenário internacional em se solidarizar com a Ucrânia. Então a participação do Zelensky, ela é muito importante. O Zelensky fez algumas afirmações fortes em relação aos movimentos, aos passos que ele acredita que o mundo deve dar para o final do conflito na Ucrânia. Mas essa participação, trazer o Zelensky e deixar a Rússia de fora, é extremamente importante nesse momento, considerando ainda que esse é o primeiro fórum de Davos que acontece em 2 anos.